Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, rapaziada. Vamos pra cima aí, né, com bastante novidade sobre o nosso Coringão. Vou falar da nossa derrota aí na estreia da Taça Libertadores, tudo sobre o jogo de ontem, novidades no mercado da bola, contratação chegando aí no Corinthians, já foi confirmado. Então vamos pra cima, sigam o John lá no TikTok e no Instagram e também deixem o like aqui. Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, a gente tava com a expectativa aí sobre essa estreia do Corinthians na Libertadores e tudo mais. Aconteceu, perdemos por 2-0 pro Always Red, time da Bolívia. E aí temos muitos pontos, mas eu queria sinceramente, para começar, perguntar para alguns jogadores qual que é o sentimento que eles têm hoje, numa quarta-feira de manhã e tudo mais, em que passaram a vergonha ontem na Bolívia. Se eles conseguem dormir com tranquilidade, como que funciona? Qual que é o pensamento deles após uma derrota dessa? Porque o torcedor hoje tem que ir pro trabalho, tem que ir pra escola, tem que aguentar o grupo da família, o grupo dos amigos do futebol, todos os grupos aí no WhatsApp, um monte de brincadeirinha, de mememê, de quais, tá? Por causa de vocês que estão com zero vontade de jogar no Corinthians. Com zero vontade. Entendeu? Eu queria sinceramente perguntar para alguns jogadores do Corinthians o que acontece. Qual que é o sentimento deles? Porque parece que eles não estão nem aí, cara. Nem aí, tá? A gente entrou ontem contra o Always Red, fora de casa, sabia da altitude e tudo mais, mas a altitude foi um dos menores problemas pra gente. Faltou o quê? A atitude da nossa equipe. Começou a partida, com 8 minutos, como eu havia cravado aqui ontem, o Corinthians tomou um gol. Eu havia cravado que o Corinthians ia fazer um gol aos 8 minutos. Não tomamos um. Um lançamento do goleiro. Uma bola que a linha de defesa tem que estar atenta. Aparentemente o João Pedro não estava, certo? Deixou a bola pingar e correr. O cara ganhou dele na velocidade, tomou a frente, ele vai e derruba o cara dentro da área do Corinthians. Pênalti. Pô, John, um lance duvidoso e tudo mais. Sim, mas eu acho que foi pênalti, tá? Eu acho que foi falta do João Pedro. Uma falta michuruca, tá? Que ele dá um puxãozinho, desequilibra o cara, falta. Dentro da área, pênalti, tá? Dentro da área, pênalti. Eu não sei se faltou cobertura do João Vitor, se o João Pedro tinha que controlar o lance, tomar a frente do cara e já fazer o passe, ou corta pra lateral. Alguma coisa ele tinha que fazer. Não deixar o cara tomar a frente dele e fazer a falta dentro da nossa área. Aí 1-0 pro Always Red, beleza. O gol não havia abatido o Corinthians. O Corinthians continuou rodando a bola. Rodando a bola, rodando, buscando espaço. Só que ali na frente da área do Always Red, o Corinthians não criou nada. Nada. 2, 3 finalizações do Duqueiroz em cima dos caras e uma que ele isolou. Um chute perigoso aí do Renato Augusto. De resto o quê? Um ou outro cruzamento pra ninguém. Não conseguiram achar o jogo. Uma finalização do Fábio Santos, uma jogada muito boa dele. Tá? Então falta o nosso time finalizar, cara. Só o Renato Augusto chuta de longe. O Paulinho parecia que não estava em campo. Não faz infiltração. Não faz uma tabela. Não chuta no gol. Não marca. O Duqueiroz na marcação a gente já viu que não dá. Não dá. Certo? Então esse é o retrato do primeiro tempo do Corinthians. E pra mim o melhor em campo ontem foi o Adson, tá? Junto com o Renato Augusto, com o Fábio Santos. Na parte ofensiva, principalmente, o Fábio Santos foi bem, tá? Em alguns lances, fez ultrapassagem e tudo mais. Na parte defensiva, o time do Corinthians como um todo, muito abaixo. Muito abaixo. Certo? Aí a gente pensa, não, vamos pro intervalo. Vitor Pereira vai passar aí novas orientações. Já veio com o Maicon no lugar do João Pedro, jogou o Duqueiroz de lateral, beleza. Ele tira o Adson, que pra mim vinha muito bem pra colocar o Roger Guedes. Enfim, muita gente da torcida pedindo o Roger Guedes.
Aí começa o segundo tempo, o primeiro lance, vem um lançamento, a zaga do Corinthians tá dormindo de novo. Falar pro preparador físico, na hora de fazer aí o aquecimento aí da volta do intervalo, dar um café pros caras também, alguma coisa pra acordar, um chiclete, não sei. Jogar uma água no rosto, pra acordar pro jogo. Aí vem um passe da ponta esquerda da área, no facão, e a cobertura do Gil, numa velocidade, que ó, agora é meio-dia. Se o Gil sair da área do Corinthians pra tentar chegar no meio campo, até ele chegar, o sol já se pôs, já acabou o dia. Numa vontade, numa velocidade. Por que não vai pra definir o lance? Vai e corta a bola. Não, ele vai só pra tentar chegar no cara, pra... a bola passa embaixo das pernas dele, no meio. Toma um gol no início do segundo tempo, pronto, abateu o time do Corinthians. Não tem mais vontade de nada. De nada. A movimentação que a gente pelo menos viu no primeiro tempo, que eu falei, o Corinthians foi extremamente superior no primeiro tempo, mas não conseguiu criar chances. Rodou a bola, mas não foi efetivo. Era manter isso para o segundo tempo e ser mais efetivo, criar chances para fazer o gol. O que aconteceu? Toma um gol no primeiro lance e morre o time. Não cria mais nada, não tem nenhuma variação, não tem nada. Time sem vontade, cansou, acabou o Corinthians, tá? Aí a gente tem, por exemplo, o Roger Guedes, que entrou no segundo tempo, a torcida pediu e tudo mais, tirou o Adson, e aí eu pergunto, fala um lance do Roger Guedes. Um só, um lance. Uma finalização, um passe decisivo, alguma coisa. Um lance do Roger. Não tem. E aí a culpa é do Vitor Pereira? Vamos lá pro outro lado. Colocou o Mosquito. Aí eu quero um lance do Mosquito. Um só. Não tem. Eu quero um lance do Paulinho. Não tem. Vocês entendem a dificuldade que é? Jogadores que não querem nada. Pô, o Gil na zaga do Corinthians, pelo amor de Deus, cara. O Duqueiroz a gente já viu que não dá pra jogar de primeiro volante. Já viu, não dá. Pode ser ali o reserva do Fagner na lateral. Outro ponto importante. No jogo contra o São Paulo, muita gente criticou o Vitor Pereira. Pô, mas você tira o lateral direito e coloca o Robson Bambu? Por que não põe o João Pedro? Beleza, aí coloca o João Pedro, olha o que deu. Vocês acham que o treinador não tá vendo isso no dia a dia? Mas falta ele ver outras coisas também. Um ponto importantíssimo aqui que eu já quero frisar. Eu tô fechado com o Vitor Pereira. Tá? Por quê? Não é culpa dele o erro do João Pedro. Não é culpa dele o time abater depois do segundo gol. Certo? Ele tentou algumas variações. A gente pode debater aqui algumas substituições. Certo? A gente pode debater o Paulinho ter ficado muito tempo, ele ter entrado novamente com o Duqueiroz de primeiro volante, tá? A gente pode debater alguns outros pontos. Mas assim, não é culpa dele o desempenho do Gil. O que ele pode fazer? Tira o Gil, coloca outro zagueiro. O Cássio com a bola no pé é assustador. Parece que quando ele tá apertado, ele vai e define. Bum, quebra, acabou. Quando ele tá com espaço pra dominar e fazer o passe, aí ele desespera. No jogo contra o São Paulo, ele parou uma bola, foi tocar pro Gil, deu na lateral. Ontem ele quase fez a mesma coisa com o Fábio Santos. Parou a bola, foi tocar pro Fábio Santos, quase isolou. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não tem um cara com coragem pra chegar e falar, Cássio, você não tá bem. Vou colocar o Carlos Miguel, vou colocar o Ivan, vou colocar o Matheus Donelli. Não tem um cara com coragem pra fazer isso, tá? E aí esse foi o retrato da nossa equipe. Entrou o Juliano, tentou rodar a bola. Lucas Piton entrou no finalzinho como ala, né? Como ala esquerdo ali, no lugar do William, que ele fez meio com 3 zagueiros. João Vitor fazendo ali a sobra, o Fábio Santos um pouco pra esquerda, o Gil um pouco pra direita. Pra tentar abafar o time do Always Red. Mas mesmo assim não deu. Outro ponto importante, o Maicon é titular absoluto desse time. Absoluto. É o volante que domina e dá o passo pra frente, incisivo. Pra frente. Bola pra frente, tá?
o Maicon, estando bem fisicamente, é titular absoluto dessa equipe do Corinthians, tá? Cara, no mais eu não sei mais o que falar. É um time que não... foi abatido. Simplesmente abdicou de jogar bola. Não tem vontade. Tem jogador aí que não merece jogar no Corinthians nesse momento, tá? E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Uma atualização importantíssima sobre o nosso grupo da Libertadores. O Deportivo Cali recebeu o Boca Juniors e venceu também por 2-0, tá? Venceu aí por 2-0. Então, atualmente, o grupo do Corinthians tá Always Red, 3 pontos. Deportivo Cali, 3 pontos. Corinthians e Boca com 0 pontos. Tá? E o saldo de gols tá igual ao do Always Red e do Deportivo Cali, que venceram os jogos por 2-0. E do Boca e do Corinthians também, porque perderam por 2-0. Então, assim, próximo jogo é Corinthians e Deportivo Cali. A gente já tem que tirar essa diferença dos caras, porque vai enfrentar eles lá, fora de casa, na Colômbia, tá? Então é a hora de abrir o olho, e decidir o que a gente quer para essa Libertadores, tá? Para essa temporada. Tô fechado com o Vitor Pereira, como eu falei, e aí o ponto que eu coloco, ele tem que bater de frente com esses medalhões e a torcida apoiar ele, tá? Enquanto os medalhões ficar fazendo corpo mole, e aí a gente tira o treinador e apoia os jogadores, vai ser isso aí. É fora Thiago Nunes, fora Mancini, fora Carille, fora Silvinho, fora todo mundo, tá? E o Gil sem dar um pique, sem acertar uma cabeçada. Uma. Teve uma falta pro Corinthians lá, Renato Augusto foi, olhou e falou, Gil, vai pra área. Ele foi, correu impedido. Só ele entrou. Antes do Renato bater a falta, ele já tava quase em cima do goleiro, velho. E aí veio o cruzamento nele e ele errou a cabeçada. Impedido. Então assim, não dá, cara. Simplesmente não dá. É uma indignação da torcida. Simplesmente não dá. Você vê os caras assim, numa maresia. Tá tomando 2-0 e tá sem vontade, cara. Tá sem vontade de fazer um gol pra tentar entrar no jogo. Esse é o problema do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí na coletiva de imprensa, o Vitor Pereira, cara, parece que ele viu o mesmo jogo que a gente, tá? Algo que a gente reclamava do Silvinho, por exemplo, que o Corinthians tomava um vareio de bola. E o Silvinho, não, porque o Corinthians isso, aquilo... O Vitor Pereira chegou e falou a verdade, tá? Falou a verdade. O que mais me incomoda nesse jogo foi a forma que sofremos os 2 gols e depois a forma como reagimos ao segundo gol. Temos que manter o equilíbrio. O que me deixa desgostoso é a nossa incapacidade de reagir emocionalmente e taticamente. É a leitura que eu tenho do jogo. 2 gols que a gente não pode tomar. Não pode de jeito nenhum tomar esse tipo de gol. Um lançamento do goleiro, a gente faz o pênalti. Depois uma saída de bola no início do segundo tempo, toma outro gol. E aí o time não reage. Não reage, tá? Não tem equilíbrio. Depois ele falou, ó, temos que ser mais agressivos, reagir. Temos que passar uma imagem diferente do que passamos. Mais uma vez, é um time que se mostra apático, sem vontade. E aí, se o treinador tá incomodado com essa imagem que o time tá passando, isso eu vejo como algo positivo. Ele também está incomodado, assim como a torcida. Ele tá vendo que tá errado, sentiu aí a nossa mesma insatisfação e quer mudar isso, tá? Eu vejo dessa forma, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E aí o Vitor Pereira completou falando aí sobre o lance do pênalti, né? Que ele falou que tem dúvida e tudo mais, mas que sabia que o adversário ia jogar em casa com essa bola rápida e que a gente tinha que controlar aquele lance de outra forma. Fica aí o recado, né, pra quem estava no lance. E aí ele finalizou. Fizemos uma boa primeira parte, que é o primeiro tempo, né? Circulamos bem a bola, criamos algumas oportunidades de gol, mas faltou a definição no último terço do campo. É o retrato do nosso primeiro tempo. E aí no segundo tempo, como ele colocou, o time não soube reagir. Time apático, tá? Então assim, pelo menos o que eu tenho de positivo é que essa leitura de jogo do Vitor Pereira está a mesma da minha. E aí não que a minha é a correta, é a única verdade. Mas assim, pelo menos ele tá enxergando o jogo de uma forma honesta. O time do Corinthians precisa passar uma imagem diferente. Tem que ser mais agressivo, tá? Tem que demonstrar um pouco mais de vontade.
Isso pra mim é um dos principais fatores pra nossa equipe, fora esses medalhões aí que não estão querendo nada e faz tempo, viu? Comentem aí, por favor, família. Bom, agora uma atualização rápida. O Corinthians já está sabendo data, horário e local aí do primeiro jogo do confronto da Copa do Brasil. A gente já sabia aí o nosso adversário, né? A Portuguesa do Rio de Janeiro. Tava entre o dia 19 e o dia 20 para o Corinthians jogar e foi definido o jogo dia 20 de abril, às 9h30 da noite, lá no Estádio do Café, em Londrina. Tá? Então havia essa possibilidade aí, porque o estádio da Portuguesa não tem capacidade para até 10 mil pessoas, é menor, acho que cabe 5 mil pessoas lá. E pela regra da CBF, tem que jogar no estádio com capacidade de pelo menos 10 mil pessoas. Pessoal aí que administra o Estádio do Café fez essa proposta, Portuguesa aceitou, bateram a data, dia 20 de abril, quarta-feira, 9h30 da noite, no Estádio do Café, Portuguesa e Corinthians, no jogo da ida aí, com opção aí de transmissão da Globo na TV aberta, Sport TV na fechada e o Premier também no pay-per-view. Fechou, rapaziada? E o jogo da volta, dia 11 ou 12 de maio. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians acertou o empréstimo do Rodrigo Varanda para a equipe da Chapecoense. Tá? Um jogador aí que vinha treinando no Sub-20 e tudo mais, passou por diversos problemas. E agora vai ter mais uma oportunidade na vida dele, cara. Mais uma. Tá? Ele tá aí atualmente com 19 anos, jovem ainda. Tá, jovem ainda, mas pela expectativa que se criou, por já ter jogado no time principal do Corinthians, poderia ter tido uma sequência, como teve o Adson, como está tendo o Mantuan, o próprio João Vitor, o Duqueiroz, o Lucas Piton. Ele poderia ser dessa leva, mas por todos os problemas que a gente já sabe, não deu sequência, voltou para a categoria de base, ficou nesse vai e volta, e agora faz parte aí da equipe da Chapecoense, tá? Viaja hoje já para Santa Catarina, fazer os exames e assinar o contrato até o fim do ano, vai disputar a Série B, e é isso, rapaziada, é isso. Tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2024, então assim, para adquirir uma experiência, ter uma rodagem, tomara que tenha espaço para ele lá na Chapecoense, né, que ele seja utilizado, tomara como titular, certo? Como titular, para ter aí uma sequência de jogos e tudo mais. E aí, quem sabe, retornar para o Corinthians mais maduro, mais desenvolvido tecnicamente, um pouco mais experiente, e aí que possa ter uma oportunidade no nosso clube, caso ele faça por onde, tá? Caso seja justo, caso ele mereça, certo? Então, Rodrigo Varanda, fica aí mais uma oportunidade para você, tá? Nesse 2022, que saiba aproveitar da melhor forma possível. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Emprestar o Rodrigo Varanda para um time de Série B é o melhor caminho para o Corinthians? Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians acertou aí a contratação do Rafael Ramos, como eu falei ontem, tá? Informação inicial do Thiago Salazar, confirmada aí por todos. Foi uma indicação do Vitor Pereira, lateral direito de 27 anos, estava aí no Santa Clara de Portugal. Chega hoje aqui no Brasil, tá? Deve desembarcar entre hoje e amanhã, já para fazer os exames e acertar todos os detalhes, que a gente tem aí até o dia 12 para registrar, certo? Porque como é uma negociação internacional, tem a questão da documentação até o dia 12 de abril. Mas acho que até sexta-feira o Rafael Ramos já deve ser anunciado aí pela equipe do Corinthians e dar andamento. Ponto importante, ele não joga Libertadores, pelo menos a primeira fase, tá? Fase de grupos, ele não pode ser inscrito. A partir das oitavas, tem aí uma nova janela de inscrições para Libertadores, e aí o Rafael Ramos pode ser inscrito. Já pro Brasileirão e Copa do Brasil, sem problemas, a partir do momento que ele for anunciado aí, tiver a documentação ok, já deve ser registrado no BID, tá? E estar à disposição aí do Vitor Pereira. Ele, como estava na temporada lá, jogando pelo Santa Clara, não deve ter problemas físicos, tá? Tava treinando e tudo mais, então deve chegar já pronto para jogar aí e ser o reserva imediato do Fagner. Pro fim de semana, provavelmente não deve jogar. Provavelmente. Mas tem que ver aí a questão da recuperação do Fagner também. A expectativa é que pra semana que vem, na Libertadores, o Fagner já esteja à disposição, tá? É a expectativa.
Mas vocês sabem como é o futebol. Rafael Ramos assina aí por 2 anos com a equipe do Corinthians, tá? Já passei aqui o histórico dele, categoria de base do Sporting, Benfica, depois foi pro futebol dos Estados Unidos, retornou aí pro futebol europeu, pro clube holandês, né, do Twente, e aí foi pro Santa Clara. Tem 21 jogos nessa última temporada, tá? Pelo Campeonato Português, de 29 ele foi titular em 21 jogos. E é isso. É isso, conheço bem pouco aí do Rafael Ramos, é uma indicação do próprio Vitor Pereira, desejo uma boa sorte para ele aí, tomara que seja melhor que o João Pedro. E outro ponto importante, chegou de graça, tá? Chega de graça aí para a equipe do Corinthians, no meio do ano o João Pedro retorna para a equipe do Porto e a gente fica com Fagner e Rafael Ramos, tá? É isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre essa nova contratação do Corinthians, o lateral direito Rafael Ramos. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!